tema de hoje: cuide da sua vida. Só que agora sentimental. Já estudamos aqui sobre vida espiritual, vida familiar e vida agora sentimental. E por que falar sobre sentimentos? Sentimentos, diariamente, vários sentimentos tocam nossas vidas, fluem dentro de nós. Diariamente um turbilhão de sentimentos passam pela nossa mente e afetam o nosso corpo. Por isso que a gente tem que aprender a cuidar dos nossos sentimentos. Existem vários: alegria, tristeza, ódio, raiva, paz, amor. Tem gente que tem aquele sentimento de medo, ele vive com medo. Tem gente que tem ansiedade, a ansiedade está levando a pessoa a viver depressiva. Tem gente que tem aquele sentimento de frustração, ela vive frustrada porque não acontecem as coisas na vida dela que ela gostaria que acontecesse, enfim, e tantos outros. É interessante que boa parte desses sentimentos que nós vivemos diariamente, amém? Boa parte desses sentimentos que nós temos, eles são causados por nós mesmos, por decisões precipitadas, por escolhas erradas. Esses sentimentos afloram dentro de nós. A tendência do ser humano, infelizmente, é sofrer por causa dos seus sentimentos. E eu não sei se você já conseguiu, e eu quero hoje, dentro da palavra de Deus, te encorajar e, quem sabe, até te ajudar a você aprender a controlar os seus sentimentos, a viver uma vida emocional mais saudável. Nós podemos viver, apesar de tudo que está acontecendo no mundo hoje, nós podemos ter uma vida sentimental, podemos ter sentimentos bons, podemos aprender a ter esse controle emocional. E a Bíblia está cheia de exemplos, pessoas, versículos que nos ensinam a ter esse controle emocional. Jesus ensinou muito sobre isso. É lógico que muita gente acha difícil cumprir o que Jesus ensinou. Por exemplo, Jesus falou o seguinte uma vez: se alguém te ferir a face direita, ofereça a esquerda. Tem muita gente que fala: não, isso para mim não rola, isso para mim não dá, porque onde já se viu, o cara me bate, eu sou obrigado a dar outra face. Jesus também ensinou o seguinte: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Ou seja, é preciso ter esse controle emocional. É lógico que Jesus está no universo de sentimentos, trazendo uma ideia de como nós podemos viver uma vida sentimental melhor. Como a gente pode reagir? Eu já falei aqui e repito, a nossa vida, ela vive de ação e reação. Geralmente as pessoas tomam uma ação contra nós. Por exemplo, a pessoa fala mal de você, a pessoa critica você, a pessoa briga com você, discute com você. A sua reação é que vai determinar se aquilo que ela falou te afetou ou não. Porque tem gente que tem um controle emocional tão bom, tão gostoso, que ele não liga para essas situações. Ele passa por cima. Aliás, como todo bom cristão, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, eles já deveriam ter um entendimento de, por exemplo, citamos aqui semana passada, Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Uma vez que a gente tem esse entendimento, a gente acaba se colocando no lugar da pessoa. Por que ela falou aquilo? Talvez por inveja, por raiva, talvez do nada a pessoa simplesmente fala alguma coisa contra você. Às vezes a pessoa olha para você, não gosta de você, e aí começa a ficar contra a tua vida. Os sentimentos são os mais diversos. Agora, nós como cristãos precisamos aprender a ter um controle emocional melhor, maior, porque senão as pessoas não vão encontrar Jesus em nós.
Eu sei que o mundo de hoje é terrível. Você está no trânsito, o cara te fecha, você quer xingar, você quer buzinar. A pessoa pisa no teu pé, lá no supermercado, passa com o carrinho em cima. O cara risca o teu carro com o carrinho e vai embora. Dá vontade de você pichar uma maldição em cima dele, né? Eu sei que nós somos humanos, mas a gente tem que tomar cuidado, porque baseado nas nossas reações, esses sentimentos vão trazer malefícios ou benefícios para o nosso corpo. Por que que muita gente hoje vive triste? Por que que muita gente hoje vive enferma? Muita gente. E o interessante é que, por mais que você pesquise, e eu tenho assistido muitos vídeos ultimamente na internet de médicos, e existe um consenso entre esses médicos. quase 75% das enfermidades que as pessoas têm no seu organismo são psicossomáticas. Uma coisa que eu sempre falo aqui. São doenças que começam na mente e afetam o organismo. Então, quando a pessoa tem um sentimento ruim, de raiva, de ódio, esse sentimento afeta o corpo. A Bíblia ensina, por exemplo, que a inveja, que é um sentimento, apodrece os ossos. Ou seja, se a gente não tomar cuidado com aquilo que nós pensamos e com as nossas reações, a gente vai acabar afetando o nosso corpo e vamos viver doentes. Por que que muita gente vive doente hoje? Por que que muita gente vai no médico e faz exames e mais exames e exames e não consegue descobrir? Por quê? Ora, porque ela tem uma doença espiritual. Afetou a sua mente, afetou o seu corpo. Basta ela entender isso e falar com Deus, liberar perdão, amar mais, se relacionar melhor com as pessoas, que o seu corpo vai ser curado. Jesus também ensinou: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que ele quis dizer? Se os teus olhos forem maus, o seu corpo vai ser cheio de trevas. E nós, como cristãos, temos a mania de potencializar os sentimentos ruins. A gente tem essa mania. Você está triste, você fica para baixo, aí você liga para alguém e fala: estou tão triste hoje e tal, e a pessoa fala para você assim: você não sabe de nada. Imagina eu estou aqui, uma dificuldade tal. Você fica até com dó da outra pessoa que fala para você. Você liga para ouvir uma palavra, para te encorajar, a pessoa quer te derrubar mais ainda. É difícil hoje, as pessoas estão assim, com sentimentos à flor da pele. E a gente precisa perder essa mania de potencializar os problemas que a gente passa. Todo mundo passa problemas, todo mundo enfrenta dificuldades. Algumas pessoas às vezes ficam enfermas. Mas como a própria Bíblia nos ensina, o cristão, que entende o Deus que serve, ele passa por dificuldades, ele passa pelos problemas, ele não fica morando ali, ele não vive no problema, ele passa. Essa é a razão de nós sermos cristãos, porque apesar das dificuldades, nós temos um Deus vivo e poderoso que anda com a gente e nos ajuda a passar por essas dificuldades. Ele prometeu, Jesus disse que todos os dias Ele estaria conosco, todos os dias. Deus está conosco todos os dias. A questão não é Jesus, não é Deus, a questão somos nós. Será que nós temos sentimentos suficientes bons para enxergar Deus, para conviver, para relacionar-se com Ele e entender os propósitos deles para a nossa vida ou não? Ou a gente está como todo mundo, a gente vai para a igreja, canta, ora, ouve uma palavra, vai embora e continua do mesmo jeito? Não, algumas coisas precisam mudar em nós. Já que Deus é imutável, nós é que precisamos mudar. Então, quero tratar sobre este assunto com os irmãos, porque nós precisamos aprender a administrar os nossos sentimentos. E a Bíblia nos ensina de várias formas a gente aprender a lidar com essas situações que a gente enfrenta diariamente. Não sei se você sabia, mas foi Deus que nos criou com emoções. Deus não criou robôs. Deus criou a gente com emoções. Emoções boas. Deus tem as suas emoções, os seus sentimentos.
Deus, ele fica alegre, ele fica triste, Deus se ira segundo a sua palavra, ele tem sentimentos, só que os sentimentos de Deus são bons relacionados com tudo isso. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com os mesmos sentimentos, a sua imagem e semelhança. O problema é que o pecado que nós cometemos nos afasta de Deus e nos leva a viver sentimentos ruins em vez de viver sentimentos bons. É incrível como as pessoas hoje, repito, potencializam os seus sentimentos ruins, as coisas ruins que acontecem na sua vida. Então, baseado nisso, entre tantos exemplos que a gente tem na Bíblia, eu gostaria de estudar com os irmãos sobre um deles, chamado Davi. Davi foi um homem que ele vivia do alto para o baixo, do baixo para o alto assim, de uma forma muito intensa. Davi enfrentou muitas dificuldades. Davi foi um homem que lutou grandes batalhas. Eu pontuei aqui uma classificação aqui de quando ele era jovem até ficar mais velho. Por exemplo, ele buscava a Deus desde jovem. O Salmo 23, segundo historiadores, Davi escreveu quando ele era jovem, 17, 18 anos. Ele já cuidava, pastoreava as ovelhas que o pai dele tinha. E nos momentos que elas estavam comendo ali, descansando, ele escrevia alguns textos. E um desses textos foi o Salmo 23. Ele buscava Deus desde jovem. Nesse salmo ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor me faz deitar sobre pastos verdejantes. Ou seja, o que ele vivia, ele escreveu e agradecia a Deus desde jovem. Por exemplo, nessa sua juventude, ele foi ungido rei. Imagina que sentimento ele deve ter sentido dentro do seu coração. Um cara jovem, 18 para 19 anos, ele é chamado por um profeta da época, o seu pai reúne a família, todos os seus irmãos mais velhos são rejeitados. Quando ele chega, o profeta olha e fala assim: não, é esse, Deus está falando que é esse, e o unge rei. Só que ele vai ser rei depois de uns 10 anos aproximadamente. Imagina um jovenzinho sendo ungido rei, que sentimentos ele passou dentro do seu coração. Passado um tempo, ele foi chamado por Saul para ser um dos seus músicos, porque um espírito do mal incomodava Saul, porque ele já tinha desobedecido a Deus. Davi chegava lá com seu instrumento, tocava e ele se sentia bem. Só que Davi enfrentou Golias. Irmãos, imagina um sentimento de um jovem de aproximadamente 20 para 21 anos, enfrentar um gigante que estava já há muitos dias atormentando o exército do povo de Deus, desafiando: tem alguém corajoso aí para me enfrentar? E todos os soldados com medo estavam ali preocupados. Aí Davi, com aquela sua pequena idade, ele chega e fala assim: pô, como é que pode esse cara estar confrontando o nosso Deus? Espera um pouquinho. Foi falar com Saul. Saul quis armá-lo com armadura, não serviu. Ele falou: não, esquenta a cabeça, eu vou na força do Senhor. E na força do Senhor ele foi com a funda e com umas pedrinhas e derrubou um gigante. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. Agora imagina o sentimento, que fé que esse rapaz tinha dentro do seu coração. Dali para frente, ele foi perseguido, foi invejado pelo rei Saul. Saul sentiu inveja dele, porque ele ouviu as mulheres cantando, né? Saul, ele venceu milhares, mas Davi venceu milhares de milhares. Ou seja, ele ficou com ciúme, ele tentou matar Davi. Imagina Davi, um rapaz que estava para servir, de repente joga uma lança para matá-lo, do nada. Imagina que sentimento que bateu no coração dele, e foi para frente, e ele foi perseguido, ele teve que fugir. Ele teve que se afastar da sua família. Ele lutou batalhas particulares. Alguns homens que eram homens assim, que também eram rejeitados onde estavam, se juntaram a ele. Ele teve um pequeno exército e ele lutava batalhas dele e de outros. Ele foi sendo forjado por Deus nesse sentimento de luta, nesse sentimento de perda, nesse sentimento de provação. Ele foi forjado por Deus para viver isso, para
ser depois um grande rei, até o dia que ele foi chamado para ser um grande rei. E como rei, ele venceu N batalhas. Davi foi o rei de Israel que mais batalhas ele venceu. Ou seja, imagina os sentimentos que passaram no coração, na mente de Davi, de quando adolescente, jovem, até chegar ao reinado e depois reinar ainda sobre Israel. Ele cometeu alguns erros, a Bíblia não esconde isso. Ele pecou, ele desejou a mulher de um outro cara, ele a trouxe para si, ele deitou-se com ela, ela teve um filho, e para dar um jeito ele tentou que o seu marido fosse colocado na frente de batalha para ser morto, e ele foi morto. E ele achava que estava tudo bem, até Natã, o profeta da época, ir lá e acusá-lo, dizer para ele: você é o cara que está fazendo isso, você não pode fazer isso. E a Bíblia diz que ele caiu em si, pediu perdão a Deus, e Deus teve misericórdia dele e disse: você vai ser perdoado, mas as consequências, infelizmente, você vai sofrer. E ele sofreu consequências terríveis. Dentro dessas consequências, 3 dos seus filhos foram mortos. Ou seja, Davi viveu tempos difíceis, tempos bons. Mas o que me chama a atenção é que, segundo o livro de Atos, capítulo 13, acompanha aqui no telão, versículo 22, o texto diz que depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Deus falando através do profeta da época, ou dos discípulos, apóstolos da época. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Ou seja, apesar de todos os erros, Deus tinha como em Davi alguém que o amava, que o respeitava e dependia dele. A gente geralmente lê do Salmo 51, que no Salmo 51 ele pede perdão a Deus por esse pecado que ele cometeu, de desejar a mulher de um outro homem. Mas ele cometeu outros pecados. E um desses pecados que o atingiu de uma forma terrível, trouxe para ele sentimentos ruins. Ele descreveu isso, eu quero ler com você. Você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos no Salmo 38. Glória a Deus. Não se sabe que pecado que ele cometeu, mas foi grave. Existem pelo menos 3 pecados chamados ou considerados graves. Porque tem pecado grave e pecado que não é grave. Não, todo pecado é grave. A questão é a consequência. Alguns pecados a consequência é menor, ou outros a consequência é muito maior. E nesse erro que ele cometeu, no Salmo 38, ele fala com Deus. Isso é que é legal, o sentimento de falar com Deus, de expressar a Deus o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. Isso é que é legal, que muitas vezes as pessoas perdem essa conexão, esse relacionamento com Deus, de abrir o coração, de falar o que está sentindo. Salmo 38, 1, ele disse assim: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Versículo 2, por que ele escreveu isso? Ora, ele explica: pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Versículo 3, por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Olha o reconhecimento. Eu estou vivendo esse momento de difícil, de enfermidade, os meus ossos estão aqui fracos, porque eu cometi um erro. Versículo 4, ele diz assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Versículo 5, ele descreve diante de Deus: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Versículo 6, eu estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo eu saio vagueando e pranteando. Versículo 7, estou ardendo em febre,
todo o meu corpo está doente. Versículo 8: sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Versículo 9: Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Versículo 10, ele ainda descreve diante de Deus, dizendo: meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Versículo 11, meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Versículo 12, os que desejam matar-me preparam armadilhas, os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Versículo 13, como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Versículo 14, fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta, ou seja, eu não vou questionar o que estão falando de mim, deixa falar. Versículo 15, Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. 16, pois eu disse: não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. 17, eu estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. 18, confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Versículo 19, meus inimigos, porém, são muito poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Versículo 20, os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me, porque é o bem que procuro. 21, ele ainda diz: Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó Deus. Versículo 22, apressa-te a ajudar-me, Senhor meu Salvador. Quando eu li este salmo mais uma vez, eu entendi os sentimentos que passaram no coração de Davi. Porque ele cometeu um erro grave, ele pecou. E ele tinha plena consciência que ele estava enfermo por causa do seu pecado. Por conta desse pecado que ele havia cometido, ele estava com doença, ele estava enfermo. Estava tão mal que as pessoas, os amigos, os vizinhos, não queriam nem se aproximar dele. Ele estava vivendo um momento difícil. E nesse momento de enfermidade, é difícil, é ruim, porque você quer apoio de alguém. Você sente o desejo de falar com pessoas, de ter pessoas ao teu lado. E Davi está dizendo, os meus amigos, os meus inimigos então, os meus vizinhos, não querem nem me ver. Aliás, estão desejando o meu mal, tipo assim, que morra logo. E Davi, nesses sentimentos que fluíam na sua mente, aquele pensamento: será que eu vou morrer? Será que eu vou ser curado? Será que eu vou sair dessa? Será que eu vou vencer? Ele para, aí ele olha para Deus e fala assim: Deus, tu és o meu refúgio, Senhor. Ou seja, todos aqueles sentimentos que estavam, aquele turbilhão na mente dele, ele para. E é aqui que eu quero chegar, que a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Ele para. Ele esquece tudo o que ele está vivendo. Ele fala assim: Senhor, eu abro meu coração diante de ti. O Senhor sabe tudo que eu estou passando. Eu sei porque eu estou enfermo. Essa enfermidade inclusive está em mim por causa do meu pecado. Eu sei, eu errei. Mas Senhor, eu peço misericórdia a ti. Deus, tira de mim, cura a minha vida, renova o meu ser, Deus, traz para mim um tempo novo. Eu peço perdão, eu entendi, eu errei, como aconteceu no outro erro que o Salmo 51 relata. Ele fala assim: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu faria um monte. Porque naquela época, para se falar com Deus, para adquirir o perdão de Deus, as pessoas sacrificavam animais, tal. Ele falou: se o Senhor quisesse, eu faria um monte de sacrifício. Porque o que ele mais tinha era bens para isso. Mas ele olhou e falou assim: eu sei que o Senhor não quer sacrifício, eu sei que o Senhor quer
um coração contrito, arrependido diante de Ti. Eu estou aqui, estou arrependido. Deus, pode acontecer o que for, eu posso perder o reinado, eu posso perder aqui a riqueza, mas Senhor, não tires de mim o Teu Espírito, sem Ele eu não vivo. Ou seja, o sentimento de Davi em relação a Deus era assim: Senhor, o Teu Espírito habita em mim, vive em mim. Apesar de eu ter errado, o Senhor tem misericórdia. Apesar de eu estar enfermo, apesar de eu estar aqui com uma dificuldade, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Eu peço perdão, eu me arrependo, Senhor. Este sentimento de arrependimento talvez seja o que falta hoje na vida de muita gente. Porque tem muita gente que sabe que está errado, mas ele não muda. A Bíblia nos diz, nos ensina o seguinte: aquele que sabe que deve amar e não ama, está pecando. Ou seja, como cristãos, eu disse isso no início, nós precisamos entender algumas coisas relacionadas à nossa vida espiritual. Por que nós nos relacionamos com Deus? Por que Deus quer que a gente viva uma vida melhor? E é fácil viver essa vida melhor, porque a gente passa por dificuldades, mas se a gente aprender a ter um controle dessa vida sentimental, se a gente aprender a controlar as nossas emoções, as nossas reações, irmão, irmã, nós vamos viver uma vida mais saudável. É esse o plano de Deus para nós. Senão a Bíblia seria mentirosa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, então ela seria mentirosa. Por que a gente não vive isso? Simples, depende da gente. Nós é que precisamos tomar cuidado. E é interessante, irmãos, que nesse relacionamento que Davi tinha com Deus, ele era tão profundo, ele era tão real, que ele escreveu no Salmo 4, versículo 8 o seguinte: em paz me deito e logo adormeço, pois Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ele acreditava no Deus que ele servia. E muitos cristãos hoje talvez não aprenderam ainda a se relacionar com Deus, não aprenderam a lidar com os seus sentimentos. E a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, nós estamos tristes. Por quê? Poxa, acontece às vezes a gente ficar triste. Perdemos alguém da família, perdemos um emprego, por exemplo. Enfim, algum sentimento de perda leva a gente a ficar triste. Mas é momentâneo. A semana passada nós ouvimos um testemunho de um irmão aqui que, fiel a Deus, nas suas ofertas, nos seus dízimos, tal, perdeu o seu trabalho. E eu sempre disse aqui, irmãos, se você é fiel a Deus, se você tem um relacionamento com Deus, Deus nunca vai te deixar na mão, nunca, nunca. E se você perder o seu emprego, por exemplo, tenha plena consciência que você é fiel a Deus, você pode crer, se Deus permitiu que eu perdesse esse emprego, é porque Deus tem algo melhor para mim. E ele testemunhou isso aqui. Ele ganhava um salário, foi mandado embora, uma outra empresa o contratou, o registrou, que ele não era registrado, e está ganhando 2 vezes mais do que ele ganhava. Por quê? Porque Deus abençoa uns e outros? Não. Porque quando você tem esse sentimento de fidelidade para com Deus, quando você crê em Deus, quando você depende dEle, Deus abençoa. Então você perde o emprego, você fica triste momentaneamente, mas você sabe o seguinte: não, Deus vai abrir outra porta. Eu creio, Deus é o Deus da minha vida, ponto. Se você tem sentimentos, por exemplo, de alegria, da onde vem a alegria? A alegria vem do Senhor. E por que cristão tem que viver alegre? Irmãos, olha que maravilha, outros tantos aqui que se batizaram hoje, o nosso nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltasse agora, aqueles que já o receberam como Senhor e Salvador, que foram batizados, vão morar a eternidade com Ele. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia nos ensina, Jesus voltará para buscar a igreja. Isso não é papo furado, não é historinha, isso está escrito na Bíblia. O problema é que as pessoas não leem Bíblia. E por não lerem a Bíblia, elas não conseguem viver estes melhores sentimentos que Deus proporcionou ou quer proporcionar para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 4, estou pulando alguns textos aí, irmãos, para ganharmos tempo.
Paulo escreveu isso: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Mas para Paulo, né? Paulo ele era apóstolo de Deus. Paulo escreveu isso quando ele estava no calabouço. Ele foi consultado pelo pastor da época da igreja de Filipos, as dificuldades que eles estavam enfrentando. Paulo escreve: gente, alegre-se sempre no Senhor. Porque se ele olhasse para a circunstância, ele estava com correntes, ele estava num calabouço, um negócio terrível. Mas Paulo, ele olhava para os céus, ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele estaria na presença de Deus para passar a eternidade. Então o momentâneo é momento, mas a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você está com ansiedade? Eu estou tão ansioso, meu Deus. E hoje, aqui não, né? Porque aqui todo mundo vive em paz. Mas como tem gente ansiosa hoje, né, irmãos? Aqui não, aqui é todo mundo, mozinho, paz, né? Como as pessoas são ansiosas hoje em dia. É inacreditável. A pessoa está pensando, depois da manhã, ela não viveu hoje. Vive ansiosa, mal recebeu o salário, já está ansioso para gastar. Como tem gente assim hoje em dia, é incrível. Aí vamos para a Bíblia, porque esse sentimento, já falei aqui e repito, segundo os cientistas, os psicólogos, médicos desse século 21, a doença deste século passado até 2, 3 anos atrás, a doença do século era o câncer. Agora a doença do século 21 é ansiedade que gera depressão. Então se a gente não tomar cuidado, você vai viver ansioso e a ansiedade vai te levar para baixo, vai te deprimir. Então qual é o antídoto? O que a Bíblia ensina para esse sentimento de ansiedade? Paulo, escrevendo na igreja de Filipenses, ele disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Meu irmão, é fácil viver sem ansiedade? Não, fala sério, é fácil? Claro que não. Todo mundo é ansioso. Tem gente que está ansioso para almoçar hoje, inclusive. Você vai almoçar, tenha fé. Mas a gente tem que tomar cuidado com alguns sentimentos, por exemplo, essa ansiedade, que quer levar a gente para longe de Deus. Que a ansiedade, como eu disse, se você não controlar, te leva para baixo, te deprime. E o apóstolo Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Lembra de Davi? Senhor, eu pequei, eu errei. Tantos sentimentos que estão aqui, Senhor, acusatórios, que estão aqui me acusando, querendo me levar para baixo, me afastar. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei, eu errei, eu sei por que eu estou passando isso, mas ainda assim eu clamo pela tua misericórdia. E Deus teve misericórdia de Davi, como Ele tem misericórdia de mim e de você quando a gente se reporta diante dEle. É simples. Paulo ainda diz assim: se você apresentar os seus pedidos a Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente precisa controlar, controle emocional. O próprio Davi, no Salmo 94, versículo 19, ele escreveu assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O que Davi fazia? Nossa, eu estou ansioso, e agora? Será que vão me matar? Será que vão me achar? Ele parava: respira, espera um pouquinho, Deus está comigo. Quando a ansiedade dominava o meu íntimo, eu olhei para o céu: Senhor, o teu consolo me trouxe alívio. E Deus quer trazer alívio para todos nós, todo o tempo. Um outro salmo, quando vier, aliás, um outro texto, desculpe, quando a ansiedade vier no teu coração bater na tua porta, Provérbios 16, 32, Salomão, filho de Davi, ele escreveu: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Hoje o sentimento de medo
está aflorando no coração da maioria das pessoas. As pessoas estão com medo. Como é que vai ser o amanhã? Porque o governo, porque isso, porque a crise, porque a empresa fechou, porque eu perdi isso, e agora como é que vai ser? Meu Deus, como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Como? O que vai acontecer? Como é que nós vamos sair dessa situação? Essa é a preocupação de muita gente hoje. Deuteronômio 31:6, Deus falando através de Moisés ao seu povo, ele disse assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, dessas coisas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus anda com a gente. E o interessante é que Ele quer nos ajudar. É por isso que o seu Espírito Santo habita em nós. Porque Ele intercede ao Pai por nós. Porque Ele quer nos capacitar. Meu irmão, minha irmã, põe uma coisa na tua cabeça. Deus não te fez para viver sofrendo. Deus não te fez para viver doente. Deus fez a gente para viver uma vida saudável. A gente só não vive porque nós somos tudo cabeçudo, a gente toma a decisão errada, a gente reclama, a gente fala o que não devia, a gente faz o que não devia e tal. Essa semana eu estava vendo um cara na televisão que nem sabia, de repente botei lá na internet, num programa, aí esse camarada que faz parte do programa não estava presente, no outro dia entrevistaram ele estava no hospital, porque ele passou por uma pequena cirurgia, ele teve um AVC. Pô, por que teve um AVC? Aí os companheiros dele falaram assim, porque também esse cara fuma que nem um condenado, tem 43, 45 anos de idade, fuma 3, 4 maços de cigarro por dia, tem que passar mal mesmo. Aí ele falou, não, realmente a partir de agora eu não vou fumar mais e tal. É a promessa que todo mundo faz, basta melhorar um pouquinho para esquecer. Mas tem muita gente que está trazendo para a sua vida, por causa das coisas que o mundo oferece, coisas ruins, cigarro, bebida. Irmãos, até o sexo ilícito traz maledicência ao nosso corpo. As pessoas não acreditam muito nisso, mas é uma verdade bíblica. Sexo é bom depois do casamento, antes é pecado, é errado e vai te prejudicar. Ah, mas eu tenho aquele sentimento, né? Ai, meu Deus, de paixão. Eu estou tão apaixonado. Meu Deus, eu não vejo a hora. Ai, fica ardendo. Eu já falei aqui semana passada. Toma um copo de água gelada. Ou então põe na cabeça, esfria. Para você não pecar. Entendeu? Segura a onda. Porque senão você vai sofrer depois. Por que a Bíblia existe? A Bíblia existe para proibir a gente. Não, meu irmão, não, minha irmã. A Bíblia existe para nos proteger. Quando eu pratico a palavra de Deus, ela me protege. A palavra de Deus se cumpre na minha vida. Então, eu quero encerrar aqui falando sobre essa questão que em todas as situações, Deus está presente com a gente. E nesta manhã, acho que se for preciso se arrepender de algum erro, de algum pecado, de alguma atitude, acho que chegou a hora da gente se arrepender. Até porque eu não quero ver você sofrendo. Eu quero ver você bem. Ah, pastor, mas eu não tenho nada que me acuse aqui. Beleza, glória a Deus. Ainda assim eu te encorajo a orar e falar com Deus, dizendo o seguinte: Deus, eu quero mudar a minha vida, meus sentimentos. Eu não quero ter esse medo que eu tenho. Eu tenho medo de fazer coisa. Eu tenho medo de falar com as pessoas. Eu tenho esse medo de ficar no escuro, né? Está tudo escuro. Eu tenho medo de elevador. O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, segundo os estudiosos, depois do avião. E tem gente que tem medo de andar. É difícil cair um avião. Tudo bem que quando cai mal é todo mundo, mas é muito difícil cair um avião, né? Muito difícil, né? Muito difícil, né? Então, mas eu não vou ter medo. Eu conheci um senhor que para ir no Nordeste, de avião 3 horas. Ele ia de carro 2 dias. De ônibus, 3 dias. Por quê? Não, porque eu não entro no avião nem a pau. Mas não vou, que pena, está perdendo a oportunidade de fazer em 3 horas um trajeto que você está levando 2 dias. Ou seja, se
se tem algum sentimento que está aflorando no teu coração, eu quero te encorajar para você orar comigo nesse final e deixar Deus tratar os sentimentos do teu coração nessa manhã em nome de Jesus. Amém?